Luiz Gustavo fala aqui, o Calçade falou que não xinga nenhum jogador, queria ter esse poder assistindo a seleção ontem. E aí é um bom gancho, né, Felipe, pra gente começar essa live em grande estilo, falando de seleção brasileira. Gente... Bom, agora pelo menos... Hein? Agora, como assim? Bom, vamos lá. A seleção é outra coisa, né? Hoje eu desci para comprar banana, já falando sobre mais uma vez da minha compra de bananas agora de manhã, para fazer o meu cafezinho, eu bato ali uma vitamina com banana, aveia, leite, começar bem o dia. Cara, e aí, chegando no mercado, o caixa conversando com o cliente que estava na minha frente, assunto, seleção. Aí eu volto com as bananas, passo pelo meu condomínio, o porteiro que você conhece, o palmeirense. E a seleção, hein? Que merda aquilo lá, hein? Puta que pariu, perdi 2 horas da minha vida. Esse cara é figura demais. É o assunto da rua. A seleção, por exemplo, quando o Santos joga de uma maneira bizonha e eu venho aqui, eu tenho a ânsia de falar... Porque, assim, eu me sinto, cara, num universo paralelo, assim, ninguém tá sacando muito o que tá acontecendo, né? Porque ninguém acompanha a Série B, e eu entendo, porque quando o Cruzeiro caiu, eu não vi jogo do Cruzeiro na Série B. Quando o Grêmio caiu, eu não vi jogo do Grêmio na Série B. Então eu também não vou cobrar que fiquem vendo jogos do Santos. Os caras não vêem jogo do Santos nem na Série A, vai ver na Série B. Então, assim, eu entendo. Então, quando eu vou reclamar do Santos, eu me sinto num universo meio... Preciso falar, preciso desabafar, preciso vomitar. Mas a seleção é outro rolê, tá todo mundo vomitando. Você vê, você vai colar na vendinha, tão nego falando disso. A senhora, tinha uma senhora passou, assim, fazendo compras no Pão de Açúcar, assim, com uma cestinha, e ela percebeu que o caixa, o atendente do caixa e o cliente que estava sendo atendido estavam falando sobre a seleção. Aí ela fez assim, olhou pra mim, estão falando de seleção, né? Brasil, né? Que merda. Cara, o Brasil tá indignado com essa seleção. A senhorinha, o caixa do mercado, o porteiro do prédio. Tá todo mundo pistola com a seleção. Não dá, cara. Ninguém aguenta mais. Então agora o que eu tenho a dizer é o seguinte, já todo mundo entendendo o que eu passo toda sexta-feira à noite com o Santos. Porque é isso. Assistir a seleção brasileira e assistir o Santos é a mesma coisa. É um cemitério de ideias. Um cemitério de ideias. E ontem foi uma coisa... absolutamente vergonhosa, que também me dá mais uma vez, e eu já vinha gravado antes, tá? E eu também não quero puxar sardinha aqui, porque agora parece que tá fácil bater no Vinícius Júnior, mas eu já tinha cantado essa bola algumas datas FIFA, vocês vão lembrar, de como ele não jogava nada pela seleção, como o desempenho dele é pífio jogando na seleção. Tem uma série de motivos para isso, ele mesmo deu um motivo ontem, que a gente vai conversar aqui, vai saber se é um motivo válido, se não é, mas o fato virou um compromisso, assim, sabe, que amarga a nossa vida. Você sente que perdeu 2 horas sentado de frente vendo a seleção do Dorival Júnior jogar, né, Felipe? Mano, é bem isso mesmo, cara. Ontem acabou o podcast do Calçade, eu fiquei aí porque eu tava... Que o pessoal acha que é fácil fazer podcast. Não é, gente. A gente cansa também, né não? A gente fica mentalmente cansado ali. E aí eu sentei ali na poltrona do nosso estúdio aí, barra casa, e fiquei ali esperando começar o jogo da seleção. Aí o Ale chegou, tomou uma cervejinha, a gente ficou conversando, você também tava ali. Cara, durante o jogo eu comecei a ficar indignado, assim. Indignado porque a gente tava conversando e não prestando muita atenção. Depois que a gente passou a prestar atenção no jogo, eu fiquei mais indignado ainda, porque, cara, não existe nada na seleção do Dorival Júnior. Nada. Nada. E eu... até falei no meu Instagram lá, desabafei. Pra mim o problema é mais técnico do que jogador, assim. Tudo bem, os jogadores têm uma parcela gigantesca de culpa. O Caio Ribeiro até fez uma crítica surpreendente ontem, batendo forte nos jogadores, representando ali meio que o papel do que o Galvão fazia. Porque o Luiz Roberto tem uma indignação, assim, muito rasa, na minha opinião, que não condiz nem até com o jeito dele. Mas a do Caio me surpreendeu, porque é justamente isso, não dá pra isentar os jogadores também dessa culpa. Mas pra mim, o jeito da seleção jogar, esse jeito moroso, esse jeito que nada acontece, um jeito,
sabe? Que é um deserto de ideias. Os jogadores, o cara que tá com a bola, ele domina, o outro tá longe, não tem aproximação, não tem uma mínima compactação no meio de campo. Teve um momento que eu falei pra vocês, aí eu falei, gente, presta atenção. O Marquinhos tá com a bola, os 3 do meio de campo estão parados, velho. Parados. Os 2 pontas vêm, é só jogada no lateral, o Marquinhos toca pro lateral, o lateral toca pro ponta e o ponta que se vire, velho. Isso é seleção brasileira, velho. Com o Tite a gente tinha uma mínima organização. Uma mínima organização. Cara, e depois do pós-Tite, se você for olhar, não existe nada, velho. Nada. Esse tal de Edinaldo é a cara dele, essa seleção. É um grande nada, porque esse cara é um nada também. Esse cara, ele surgiu no comando da CBF. Quem era Edinaldo Rodrigues, velho? Quem era Edinaldo Rodrigues que chegou com o discurso de não, vou trazer o Ancelotti, vou trazer um estrangeiro. E aí trouxe o Diniz e agora trouxe o Dorival, velho. Qual é o legado? O pessoal falou tanto. Ah, o ciclo do Tite, o Tite não sei o quê. O trabalho do Tite, já criticamos várias vezes na Copa do Mundo, fracassou. Nas eliminatórias foi bem. Por quê? Porque o time do Tite era minimamente organizado. Não era brilhante, não empolgava, nem nada. Mas era organizado, tinha organização. E qual é o legado que ficou disso? Nenhum. Nenhum legado. Nenhum legado foi deixado. Nada. A seleção brasileira é um grande nada, velho. É um grande nada, assim. E é frustrante de assistir. E eu até falei no meu Instagram, cara. Seria sintomático pra mim, na minha opinião, o Brasil ficar fora da Copa do Mundo. Na Copa do Mundo, a primeira edição que vai ter 48 seleções, a que mais vai ter vaga. E o Brasil ficar fora. Cara, seria... Acho que seria não sei, o 7-1 não foi suficiente para fazer o futebol brasileiro mudar. Outras derrotas, outras eliminações também não foram. Eu não sei o que mais precisa ser feito para mudar a estrutura do futebol brasileiro. Ontem o Calçade falou aí no nosso podcast, pô, o futebol brasileiro para mim precisa ser refundado. Ele deu uma aula mostrando até coisas óbvias, mas falando de um jeito elucidativo sobre as entranhas do futebol brasileiro, as relações das federações com a CBF, o problema de baixo para cima, né? Até o topo da pirâmide que seria a seleção brasileira. Cara, enquanto não mudar isso, não vai mudar nada, velho. Não vai mudar nada. E esse senhor que tá hoje à frente da seleção brasileira, tá à frente da CBF, é assim, eu não tenho nem palavras para descrever o que é o Edinaldo Rodrigues, qual é a gestão da CBF. No final do jogo ontem, o Carlos Gil, repórter da Globo, postou no Threads, que é o novo Twitter agora, que o Edinaldo escolheu o Nordeste para sediar o jogo da seleção brasileira contra o Uruguai. Sabe por quê? Para fazer o Uruguai viajar um pouco mais. Essa é a gestão da CBF. Esse é o pensamento dos dirigentes da CBF, do presidente da CBF, do cara que queria trazer o Ancelotti. Cara, o Ancelotti deve ter dado um Google, pesquisado ali os assessores, quem era o Edinaldo, o que era a CBF. O cara falou, vou nada, cara, vou nada. E o Dorival, assim, ele tem culpa pra mim, é um técnico que não deveria estar lá, não tem capacidade pra mim de treinar a seleção brasileira. Com todo respeito, acho um técnico ótimo aqui pros nossos quintais, pro futebol brasileiro, pros times. Mas assim, seleção brasileira, cara, excelência, velho. Excelência, é a camisa mais importante do futebol mundial, a camisa pentacampeã, tem que ser melhor tratada, cara. Tem que ser melhor tratada e precisa dos melhores ali, tem que começar por um técnico de verdade, um técnico capaz de fazer a seleção brasileira jogar, cara. E assim, o Vinícius, como você disse, tem uma parcela gigantesca. Ele não é nem de longe o melhor jogador do mundo quando veste a camisa da seleção brasileira, cara. Não é nem de longe. E aí a declaração que ele deu ontem, assim, pra mim é risível, cara. Falar que na Europa os campos, a diferença do campo, a diferença da velocidade da bola, que ele recebe a bola mais rápido. Podemos até discutir isso, mas assim, Vini, pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus. Obrigado ao Gustavo Barstad, que virou membro, ao Luiz Gustavo também. Pô, ganhando 2 apoiadores já é muito importante. Valeu, pra gente ter tão pouquinho. Pra gente é super, super importante que a gente conte com o apoio de vocês. Enquanto o nosso João querido aqui nos bastidores melhora um pouquinho, aumenta um pouquinho o meu áudio, tá falando que tá um pouquinho baixo. Mas, gente, vamos lá. Ainda sobre seleção, é importante ser dito algumas coisas bem importantes. A primeira delas é que
o Dorival Júnior não tem tamanho para a seleção brasileira. Ele não tem qualidade para isso. E aí, assim, esse momento da seleção brasileira reflete muito. Você falou da questão da transmissão da Rede Globo, que eu assisti no Sport TV. Eu gosto muito do Luiz Carlos Júnior. Você viu, você assistiu aqui com a gente no primeiro tempo, a gente estava no Sport TV com o Luiz Carlos Júnior, que eu acho um narrador muito bom, eu acho subestimado e tal. Mas, cara, assim, com todo respeito ao Luiz Carlos, com todo respeito ao Luiz Roberto, com todo respeito a essa galera que faz e, cara, que lutou muito pra chegar ali, porque é o que a gente falou. O jogo da seleção, tá todo mundo assistindo. A senhorinha, todo mundo vendo, e todo mundo quer estar numa transmissão como essa. Então, a missão da nossa vida é poder, você não gostaria de fazer uma transmissão de seleção brasileira na Rede Globo de televisão? É uma coisa para poucos, e que a gente tem que dar o devido mérito às pessoas que lá chegaram. Mas essa seleção brasileira, mais do que nunca, eu sinto que a gente também sente falta, falando jornalisticamente, de algumas vozes que precisavam entoar e que eram ouvidas em momentos assim. A falta que o Galvão faz na transmissão de seleção brasileira é uma coisa brutal. E aqui, gente, não é juízo de valor sobre quem narra bem, não narra bem. Você gosta, você não gosta. Eu tô falando da questão da relevância da pessoa e o resultado que ela produzia para aquele fim. O Galvão era um cara que ele não tinha medo de botar o dedo na ferida. E muitas vezes ele não tinha medo de botar o dedo na ferida pelo tamanho que ele se tornou também. Ele era um cara absolutamente confiante. Se você pega a entrevista do Dorival, é um cara com medo, é um cara inseguro, porque é um cara que ele sabe que ele não tem o tamanho suficiente para estar ali, que ele precisa provar da noite para o dia, que se ele não provar, talvez na próxima data FIFA, ele pode ser demitido, porque também esse presidente não dá segurança para ninguém, como demitiu o Diniz, pode demiti-lo. Então ele se vê absolutamente acuado. O Galvão, para pegar esse paralelo, era aquele cara que ele sabia que ele podia falar qualquer coisa, que nada ia acontecer com ele, porque ele era o maioral. Tem esse aspecto, mas tem também um aspecto da personalidade do Galvão Bueno, que é uma personalidade que falta, na minha opinião. A gente esteve aqui com o Bugarelli, que a gente falou no começo aqui da live, esteve aqui conosco, e ele conta muito como foi que ele voltou para a ESPN Brasil. Ele trabalhou 17 anos nos bastidores da ESPN, não teve oportunidade como comentarista, e aí ele vai trabalhar num outro canal que fazia na TV como se fosse uma NBA via pay-per-view, na DirecTV/Sky Plus lá. E aí ele conquista uma comunidade de fãs que assinavam aquilo, que quando a Sky perde os direitos da NBA, há uma hashtag do público dizendo: ESPN contrata o Buga. E ele é contratado no dia seguinte. Foi uma movimentação de massa. Eu acho que está na hora da gente fazer uma movimentação de massa para o Volta Galvão para a seleção brasileira. Porque assim, pelo menos quando a gente assistia jogo da seleção brasileira com o Galvão Bueno e era uma porcaria, a gente tinha ainda a possibilidade de se indignar junto com ele. Aquele sentimento de indignação, aquele sentimento de tá tudo errado, o que precisa acontecer? Precisa acontecer uma coisa pra ontem, não dá mais, Casão, não dá mais. Sabe, uma coisa assim, visceral. E a gente vê não tô falando da transição do Luiz Roberto, porque hoje se você colocar qualquer pessoa lá no lugar do Galvão, vai ser muito difícil substituir. A gente tá falando de um dos maiores, se não o maior narrador da história da televisão brasileira. Ali é pau a pau só com o Luciano do Vale. Entendeu? Com todo respeito ao Silvio Luiz, mas para mim não chega nem perto. Então, a gente está falando de uma entidade muito grande, então não olhe essa mensagem como uma crítica a quem lá está, mas é mais um saudosismo. Eu sinceramente, eu acho um absurdo, mesmo o Galvão com problemas de voz e o caramba, cansado, ele estar vivo e não estar fazendo uma transmissão de seleção brasileira num momento como esse. Assim, eu acho que diz muito sobre esse momento da seleção. Parece que a gente não tem voz. É todo mundo falando de cá, é o Formiga, o VSR, é o PVC lá no UOL, é o Juca, é o Casão, mas não tem aquela voz que fala assim: puta caralho, o Jornal Nacional, o Galvão desceu a lenha, a CBF, precisamos fazer alguma coisa. Não tem mais essa figura, cara. Não tem mais essa figura. Entendeu? E você viu no post dele, Precisamos Rodolfo? de novo disso. Galvão, por favor, volte, cara. O Brasil precisa de você. É isso que eu tenho a dizer.
Você viu o post dele no Instagram? Eu até comentei. Cara, milhares de comentários assim, cara. Milhares. Ele só postou uma fotinha assim, meio, sabe, tiozão mesmo, assim, cornetando, aquele jeito único. E os comentários, Galvão, pelo amor de Deus, cadê você? E não sei o que, volta, pelo amor de Deus, precisamos de você. É isso. Critica, pô, fala dessa seleção. E, cara, ontem eu até falei, aí na hora que a gente tava vendo o jogo, na hora que saiu o gol, Luiz Carlos Júnior narrando, o Luiz Roberto na Globo, depois eu revi os melhores momentos lá. Cara, e os caras narrando o gol, assim. A gente até brincou, pô, se fosse o Galvão, velho, ia ser aquele gol do Paraguai. Aí deixaram chutar, me. Aí já entrava aquela musiquinha que a gente ficou zoando. Aquela musiquinha. Musiquinha maravilhosa. E ele já entraria cornetando. Aí não pode, o Bruno Guimarães virou o bumbum pra bola, Casão. Não dá. Tipo, mano, é isso, velho. É isso. Porque a seleção brasileira não é séria, velho. Não, nem a possibilidade de se indignar a gente tem mais, cara. Isso é foda. Mano. Então, velho. Deixa eu ler só aqui o comentário do Will Machado, mandou um superchat relacionado ao assunto. O que explica o Paquetá convocado? É a CBF querendo limpar o filme dele e ajudar o empresário? Cara, a gente esteve aqui com o Caio Alves, que ontem estreou na ESPN. Aliás, um abraço ao Caio. Sei que não tivemos nada a ver com isso, mas demos sorte. Pelo menos aí pro Caião ter a chance dele. Ele comentou a contratação do Depay lá no Sport Center muito ontem. Bem. Mandei mensagem para ele, fiquei muito feliz. E ele veio aqui, é um cara que estuda futebol, ele disse que, na opinião dele, o Paquetá é indispensável na seleção brasileira. Né? Eu não vejo assim, já vi assim, não vejo, mas não como meia, não vejo mais. Mas a questão aqui, para mim, vai além do Paquetá, vai além do desempenho do Vinícius Júnior, vai... Cara, ninguém tá conseguindo jogar nada. E quando ninguém consegue jogar nada, independentemente de você criticar uma posição ou outra, eu particularmente acho o Arana ser titular da seleção brasileira um assinte. Uma coisa assim vergonhosa. O próprio Danilo, que não é lateral mais, joga de zagueiro na Juventus. Então, assim, são coisas que eu jamais, que eu não consigo, estão além da minha compreensão. Mas eu acho que tudo isso é menor, porque a parte mais importante é a questão tática. Se você tem uma questão tática, ainda com escolhas necessariamente ruins, uma posição ou outra, se você tem um time como time organizado, você consegue melhorar a qualidade individual dos jogadores. Então, para mim, não é a culpa necessariamente do Paquetá. Eu já critiquei muito o Vinícius Júnior, daqui a pouco eu vou pegar a fala dele aqui para não deixar passar, mas eu acho que não é mais só sobre isso, gente. Não é mais só sobre isso, tá? O Alisson virou membro aqui também. Muitíssimo obrigado, Alisson. Vamos lá, assim, vamos assistir só a fala do Vinícius. Você quer falar alguma coisa antes? Só para complementar o seu comentário, uma questão assim que para mim é latente, cara, que é perceptível, que é explícita. Não sei se o pessoal vai concordar comigo, mas é uma visão que eu tive assim, vendo esses dois jogos da seleção, e muita gente também. Cara, você vê o semblante dos jogadores durante os 90 minutos ali, cara, parece que é uma obrigação tá ali, sabe? Você não sente alegria no rosto dos caras, felicidade de... Mano, eu tô vestindo a camisa da seleção, porra. Tô vestindo, representando o Brasil. Parece que é uma obrigação, velho, os caras estarem ali. E pra mim a frase, velho, que denota isso é a fala do Endrick na Copa América. Ah não, o Vini e o Rodrigo abriram mão das férias deles pra estarem aqui, servindo a seleção. Cara, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, antes de estar na seleção brasileira, pros caras do passado, da nossa época, sem querer ser saudosista, mas não tem como. Que é o que representa a seleção. E caras maiores que esses caras de hoje, né? Exato, e essa geração parece se ver no rosto, assim, é um tanto faz, tanto fez, velho. Os caras do Paraguai ontem pressionando o árbitro desde o começo do jogo e não chegava um cara da seleção brasileira pra, sabe, também se impor ali e tirar os caras, não vai pressionar o juiz, não, vamos jogar, que não sei o que. Nada, os caras dividindo todas as bolas e ninguém chegava, ninguém, sabe, é mais um jogo qualquer, velho. Uma seleção apática, né? Isso, cara, é isso. E se falar que isso não reflete dentro de campo, que isso não interfere, claro que interfere, velho. Claro que interfere. Vamos à fala do Vinícius Júnior aqui.
Mas na seleção, mesmo que você jogue, mas na seleção de ouro, pelo aquela coisa de que você no Real Madrid você entrega muito, né? Você é um cara cogitado para bola de ouro pelo que você fez na temporada. Mas na seleção, mesmo que você jogue na mesma posição, por que ainda é difícil para você esse encaixe? É completamente diferente, porque os jogos na Europa são diferentes daqui, a bola chega mais rápido de um lado ao outro por conta do campo. Eu acho que aqui ele fez, vamos lá. Eu acho que ele falou uma coisa certa, mas o porquê ele errou. Sim, a bola chega mais rápido de um lado ou outro do campo. Mas não é por causa do campo. É por conta da tática. É isso. Porque você tem um time que sabe que você precisa inverter o jogo com mais rapidez para pegar o lado oposto do adversário, etc., para não dar tempo do adversário fazer o rebalanceamento, etc. E aí você consegue colocar o Vinícius Júnior em condições muito mais interessantes para ele poder ser letal do que a seleção brasileira. Mas não é o gramado. O gramado do Defensores del Chaco estava bom. O gramado da Arena do Curitiba lá, do Couto Pereira, estava ótimo. Não é o gramado, é a questão tática. Mas eu também entendo ele não falar, cara, a bola chega para mim no lado esquerdo porque eu sou treinado pelo Ancelotti e aqui eu sou treinado pelo Dorival. O cara não vai falar isso. Até porque o Dorival, mesmo com duas atuações paupérrimas do Vinícius Júnior, não tirou ele de nenhuma das partidas. Manteve ele os 90 minutos. Quer dizer, ontem ele saiu pro Estevão no final, não? Não, e ontem o Dorival coloca, né, o Estevão faltando 5 minutos. Então, uma coisa vergonhosa. Mas enfim, ele ficou até o final dos jogos. Então, assim, ele não vai também descer a lenha do treinador. Mas ele dá o sintoma, ele fala como as coisas são diferentes, mas ele culpa o gramado. E aí, assim, deu uma de carilha aqui, né? Culpou quem não tem culpa. Vamos lá. Nossa, cara. E a gente tem que saber se adaptar para jogar todo mundo de uma melhor maneira, para que a gente possa começar a ganhar os jogos, que é o mais importante. Se a gente ganhar os jogos, vai nos dar mais confiança e assim podemos ter mais tranquilidade de poder fazer jogadas diferentes, fazer gols diferentes. Não, aí eu discordo. Você não tem que ganhar jogo, você tem que jogar bem para ganhar jogo. Eu tenho que ganhar jogo para jogar bem? Que porra é essa? Claro. Eu tenho que ficar rico para poder trabalhar. Cara, eu tenho primeiro respeito ao Vini, velho. Mas assim, esse tipo de declaração é aquele, vou falar qualquer coisa aqui e quero ir embora, velho. É isso aí. Quero ir embora o mais rápido possível pra Madrid. E foda-se a seleção brasileira, assim. Cara, desculpa, Vini. Eu adoro você, cara. Como pessoa, personalidade de lutar contra os racistas nojentos da Espanha, enfim, de encabeçar essa luta que é fundamental também. Mas, cara, pelo amor de Deus, cara, um pouquinho mais de senso, assim, ó, de, parasse ali, não transfere pra gramado, não transfere pra... Não, precisamos jogar bem pra conseguir mais vida. Caralho, velho. Nossa, mano, é deprimente, cara. É cansativo, velho. Cansativo. Essa é a seleção brasileira, sem personalidade. E eu acho, Felipe, que se eu sou o presidente da seleção brasileira, eu demito o Dorival, tá? Pra mim não tem mais da onde tirar mais nada. Não precisa esperar mais uma data FIFA. Você vê a própria coletiva dele, ele perdido. Ele não tem nada que você fala assim, não, ó, se isso aqui der certo que ele fez, pode ser que a gente colha frutos na frente. Não há nada que possa ser salvo do trabalho dele hoje à frente da seleção brasileira. O Dorival, e outra, se ele sair da seleção, como vai sair, talvez não seja agora, mas talvez mais pra frente, ele vai sair muito menor do que ele entrou. Até mesmo em nível, claro que vai ter clube querendo contratar o Dorival. Não tenho dúvida que se o Santos subir, o Dorival vai estar na pauta para o ano que vem, etc e tal. E outros clubes, ele funciona. O Corinthians, como ele quase tentou, ele pode funcionar. Mas ele vai sair menor do que ele saiu quando estava técnico do São Paulo, campeão da Copa do Brasil, em cima do Flamengo, vingando o clube que o demitiu, aquela coisa toda. Então eu não esperaria mais, foram 10 jogos, já é um número bem interessante para você ver que poderia ter tido processos de evolução que não teve. E se a seleção, cara, se esses jogadores, como você falou, não tem esse espírito, porque é outra geração, a relação com a seleção é diferente. A nossa é foda, porque a nossa relação com a seleção também era diferente nessa época de Romário e de Ronaldo. Então a gente também não pode exigir uma relação igual desses caras, né? Eu sei que é outra coisa, se a gente fosse jogador, talvez a gente quisesse, a hora de vestir a camisa da seleção fosse o creme de la creme. Mas talvez o creme de la creme pra esses caras seja jogar no Real Madrid, mano. Né? Porque é outra cabeça. Agora, se é outra cabeça, a gente precisa de alguém
um cara que vai guiar esses caras a se matar dentro de campo, a gente precisa pensar em outros técnicos que consigam entregar isso. Um deles, eu acho que não aceita. Ele não aceita. Mas eu não tenho a menor dúvida que se o Dorival sair, o primeiro nome vai ser procurado, vai ser o Abel Ferreira. Porque o Abel Ferreira ele não foi procurado em outras vezes, sempre o Edinaldo falava, não, ele é muito visceral, se mexe com esse negócio de arbitragem e não sei o quê, nananã. O Edinaldo falou isso? Não, ele não chegou. Eu lembro que a discussão era essa, né? Não sei se ele chegou a falar isso, mas a discussão era essa. Cara, agora. Eu também acho. Agora, com a água batendo no bumbum, bicho, não sei. E aí, assim, é um cara que pelo menos faz com que, se você não se matar com ele em campo, você não joga mais. O Abel entendeu? Se ele vai ter a personalidade pra fazer igual ele faz no Palmeiras, numa seleção brasileira com caras muito maiores, a gente não sabe. Mas que ele. O trabalho dele é pautado por isso, e com uma qualidade tática, pelo menos organizacional, ainda que não seja o futebol brasileiro dos sonhos que a gente quer ver e tal, muito mais interessante. Então é isso, gente. Eu acho que a gente encerra aqui a questão seleção para não ficar muito grande, mas tem alguma coisa mais a acrescentar? Não, é isso mesmo. Eu acho que até falei isso ontem com vocês na resenha assistindo o jogo, que qualquer um dos estrangeiros hoje do Brasil, e aí falando do próprio Abel, do Arthur Jorge também, do Vojvoda, que são os que estão aí liderando o Campeonato Brasileiro no topo da tabela, cara, qualquer um desses três aí faria, assim, muito mais do que o Dorival. E aí, cara, o Calçade falou, mas a seleção, ela tem um ambiente diferente, são poucos dias, o treinador fica ali cerca de 10 dias com os jogadores. Por isso mesmo, cara, você precisa de um técnico que tem soluções rápidas, que consegue implementar uma organização muito mais rápida, que consegue perceber que ele precisa mudar muito mais rápido do que um cara que fica com o braço cruzado na frente, na área técnica ali, que vai dar uma coletiva igual ele deu. Não, nós tivemos mais posse de bola que o adversário no primeiro tempo. Cara, que posse de bola, velho? Que posse de bola é sinal de algo positivo no futebol? Só ter a posse de bola? Você precisa fazer alguma coisa com a bola. E o Dorival falando na coletiva, não, tivemos mais posse de bola, fomos castigados pelo gol do Pará. Caralho, tipo, tirando a gente de otário, assim, falando que a gente não entende nada de futebol, que o público é bobo. Todo mundo tava assistindo o jogo, pô. O Brasil não deu um chute no gol. E aí toma o gol, não, fomos castigados, estávamos com mais posse de bola, com um jogo mais envolvente, tentando fazer as nossas jogadas, sabe? É isso, tá perdido, cara. Perdido. E ele falou segunda, pode me cobrar, estaremos na final da Copa do Mundo? Você vai estar, Dorival. Se você continuar desse jeito, você vai estar, mas no sofá da sua casa. É isso aí. Não, e provavelmente assistindo, sei lá, França e Argentina de novo. Inglaterra e não será Itália. A seleção. PK Room disse que tem que pedir pro Neymar fazer logo pro JJ voltar, e o Gilbran também fala isso. Nada de Abel, o nome é Jorge Jesus, que eu acho que seria um nome muito interessante para a seleção. O Luiz Gustavo fala também. Eu iria mais longe, Klopp ou Gasperini. Eu acho que o Klopp não topa isso, não. Mas é um cara que, é um cara parado que tem que ser tentado, né? O cara tá parado, claro, pelo menos o não você já tem, né? Imagina a revolução que faria Jürgen Klopp treinando a seleção brasileira. Aí, nossa, meu amigo, aí eu compro a camisa da CBF, de novo. Assim. Na hora que ele fizer aquele assim, ó... Nossa, você tá maluco. Ganhou o Brasil. Eu viro o maior patriota desse país. É isso. Tá maluco. É isso.